Foi aqui que a Caixa de Previdência começou a vir apanhar as pessoas que andavam a trabalhar e toda a gente fugia para um lado, outros fugiam para o outro. E então o meu padrinho Carvalheiro disse assim, não, aqui da minha pedreira não foge ninguém. A gente vai, coisa, e legalizou logo a gente nessa. E então como é que se aqui trabalhar? E a massa da pedra aqui chama-se olho de cabra. A rocha está cá quase toda que só se tirou isto, só que agora não se pode explorar. Mas está cá. Há dos pinheiros, não é? Sim. E então, como é que se arrancava a pedra? A primeira coisa que a gente tinha era um dito de carro de mão e era aqueles que o tinham, não era todos. Mas tinha um cesto para acartar a pedra às costas. Tinha a bancada da pedra, para a gente a começar a cortá-la, tinha de ter um sítio onde a gente achava sentido ser naquele sítio, não é? Então limpava-se tudo com a enxada, com a pá e a enxada que está aí embaixo, mas isso é o carro de mão. Carro de mão. E depois temos um cestozinho em verga, cartava-se também tudo porque a gente tinha de ir pôr longe para não estar a empatar a pedreira no vinho no futuro, não é? Eu vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui, vocês depois veem. Depois... A pedrazinha que não gostava e está para Depois da pedra estar descoberta por cima, era com a enxada, era o picareta, era aquela marreta de partir a pedra, que era tudo à mão. Então a gente limpava as bancadas e disse, olha, dá-se aqui um corte, ali por exemplo daquela frente, ali a 2 ou 3 metros para trás. Depois está tudo limpinho, fazia-se um furo com uma broca manual que está aqui. A gente estamos aqui a furar e à mão, era tudo manual, fazer não sei o quê. E então, fazia-se aquele furo, naquele tempo havia pobre, a gente arraiava o corte, dava-lhe um tiro, a pedra abria e ficava ao jeito da gente a virar para a frente, para tirá-la do sítio dela. Clique lá o tiro. O tiro era um furo feito com essa broca que eu mostrei agora. E carregava. Depois era enraiado, tinha uma peça que eu aqui não tenho, que era para fazer um golpezinho por dentro no buraco, que era para atrair a pobre aí. É isto que está aqui. Olha, Isto aqui mostra é isto aqui, o enraiamento, o furo é este, o enraiamento é isto. Faz uma frise no canto da pedra e é para onde a gente carrega o tiro com pólvora e depois arrebenta naquela direção que a gente arraiamos. E então a pedra depois obedecia mais ou menos àquilo que a gente lhe mandava, não é? A gente fazia o corte, enraiava, carregava com pólvora, consoante a pedra, o tamanho da pedra. Se era uma pedra muito grande, dava mais pólvora. Se era uma pedra pequenita, dava menos pólvora. E depois, onde é que vocês escondiam para A gente também não espalhava muito. Fugimos da zona do tiro, mais ou menos a gente previa mais ou menos onde é que as pedras poderiam chegar, não é? E aí a gente protegia-se sempre bem. E então, vinha a tal altura, que as pedras às vezes umas abriam muito, mas outras abriam um pouco. Quando abriam um pouco, tornava-se a agarrar num ponteiro, numa maceta que está para ali, fazia-se um pequeno furo, metia-se os guilhos e porrada para cima e ela deslocava-se mais. Abria. Pois. Depois, Mas aí a maceta, não? aí a marreta, então toma lá tudo. Exatamente. Ia lá a marreta e abria-se os guilhos e ela ia sempre abrindo. Depois tínhamos umas alavancas assim, era uma coisita assim da grossura deste braço, mais ou menos, eram preciso, em ferro eram preciso 3 gajos ali, tal, e o outro a bater, e a alavanca a destroncar e tal. Onde chegava ao ponto, mostrei o macaco, que a gente chamava, metia-se o macaco em cima da pedra, punha-se um malhal por cima que era para inclinar para os tais ditos colhões do macaco. Isto é? Está aí, ele não tens aí a fotografia para mostrar os colhões do macaco. Não, Você depois mostra lá. Ela passou, não, isto é uma peça que tem aqui por trás, tipo de esquadro, rente abaixo, depois metia-se debaixo da pedra, por exemplo, desta pedra. Entrava assim por baixo, tem aí 3 cm de altura, começava-se a dar à manivela e aquilo subia. Estou a dizer o nome Subia. Quem é que inventou esse macaco? Este por acaso, este era o que aqui está era feito em Perpinheiro. Havia em Vila Viçosa, havia em várias oficinas próprias, que no fim veio os crapões manuais. Que aqui não devia ter havido crapão manual, mas está lá um ao pé da escola, também podia estar aí a fotografia. Mas
E então, o macaco E ia... o macaco aí a gente via tocando, aquilo tem um trinco que era para a gente, para parar quando a gente precisava descansar ou Sim. qualquer coisa. E o macaco ia-se tocando, a pedra ia abrindo, até que chegava ao ponto da gente meter o macaco atrás, depois tinha de ser atado com uma corda. Usar o macaco de cima. Depois afundava, e ele, o macaco no fim, conforme a pedra andava, ele ia atrás. Depois fazia-se uma bimbarra, E depois, com 20 altura, que 30, a bimbarra 40, era um bocado de madeira assim. nos colhões, que é o nome do macaco, diretamente à e pedra. na pedra, faz é conta uma que era isto, bimbarra. e assim, Era um bocado de madeira assim, que era para dar Era um bimbarra, era coisa, pronto, é Chamávamos-lhe a bimbarra. E depois, Pronto, mas é madeira. É madeira. Vá. Isto é um macaco. Então onde é que estão os cornos? Quadro. É macaco. Isto é um esquadro. Certo. Isto é um macaco. Mas o que é que eles dizem que são os cornos? É isto? Os cornos é isto? cuidado com queres ver os colhões do macaco. É isso que eu quero ver. Olha, o colhões do macaco é aquilo. É aquilo, e depois metia-se a bimbarra, aquilo metia-se debaixo da Então e o pedra. que é o cu do macaco? O cu é aquilo lá embaixo, este era assim, olha aí, olha aí, olha aí. Era assim, a arriar, é assim, vai tudo para baixo, Pronto, estás a ver? Pronto, vai tudo para baixo. Hã? Certo. Vai tudo para baixo. Agora é o trinco. Vai, vira à esquerda. Olha aí o bloco, está para virar. É um bloco, não um bloco. Isto era assim, agora metia-se ali em barra, isto fica em campanha livre e arreia. Olha lá uma coisa a trabalhar, não é? É vizinha a arriar. É arriar os colhões para ir à inspeção. Então e o que é os cornos? É isto? Os cornos é isto. Espera, que põe aí uma pedra para subir. Exatamente. Pode ser a marreta. Põe lá isso para baixo. Põe para baixo. Olha aqui, queres ver? Só para dar, espera aí. Só para dar aqui um bocadinho, queres ver? Só para dar aqui uma coisa. Deixa estar isso. Aí dá. Agora arreia. Mais abaixo. Agora arreia. Ok, vai. Agora era assim. Isto era um bloco. Estás a ver que já está a tombar? Já está a tombar? Aqui neste caso está a levantá-lo. Mas o bloco, se não tivesse a segurar, estava a tombar. Isso aí é o Por aqui todos. Agora arreia. Alguém quer jogar à bola? Para as bolas, esta e cá ali outra, se metiam debaixo das pedras, quando ela começava a destroncar e que a gente começava a levantar com as tais alavancas grandes, Certo. e para a gente meter. Isto? Isto é o picarete. Isto é de limpar as cantarias. Isto é as copas, ponteiro, maceta, um guilho. O guilho era para quê? O guilho é para quando se faziam os buracos, metiam com duas peças das palmetas para abrir as pedras. Ok. E este? Isto é a peça de pôr aqui a gadanha em cima e de picar a gadanha. Falta aqui um bocadinho, que era uma peça pequenina, as outras são maiores, mas é de picar a gadanha. Pôr aqui a gadanha e picar. E este? Isto é o martelo. Este é o picão, o tal de desbastar o bloco com dois bicos. Isto é a escacilhadeira. É para quê esta? Escacilhar a pedra para fazer o muro com aquele melão, com aquela coisa, aquela pedra escacilhada. É a escacilhadeira. E mais esta. Esta é a marreta. Ai, cuidado. Esta é a marreta de partir pedra, normal. Esta é a enxada rasa. Este é o martelo de partir calçada. Esta é também a marreta de traçar calçada. Este é o alferce, que é de onde cortava-se mato e abria-se as fisgas com isto. E mais o picarete. E este é a pá. E este é o cesto que se acartava a terra das pedreiras Às costas. para as combreiras às costas. É o cesto que vinha assim e depois quando os malandros metiam uma pedra cá dentro, a gente éramos nós, despejamos, estava cá a pedra, não despejava aquilo tudo, ficava preso, meia bilha. Vinha ao moço à vila, pagava 2,5 litros de vinho. Depois da pedra cair, o que é que acontece?
as pedras, olha, aquela lá que está aquela guilhada, vocês veem ali uma fratura da levanta, não é? Estão a ver ali. A pedra quando cai para a frente, às vezes ou abria logo, ou a gente tinha de ir outra vez com o ponteiro e maceta a fazer uns buracos e meter os guilhos novamente, e aos pinchotes, metia-se lá e a pedra caía, e começava-se a fazer em parcelas mais pequenas, que no fim dava nisto que passei aqui, vê, está aqui um bloco. Está aqui. Eram os macacos, tudo os macacos, no fim era sempre a andar e vai andando, vai tombando, vai andando, vai sendo. O carapu foi muito depois, este não teve aqui nenhum. E quando ela caía do carro abaixo para ela andar mais depressa, punha-se o rolo, caía do carro abaixo e tinha-se voltar atrás. Pois, mas agora ainda vamos à fase do acabamento dela chegar aqui, o que é que acontecia? Depois era preciso fazer uma pedra em esquadrias, não é? Para ter assento em algum lado. Fazia-se aquilo, temos ali os quadros não sei onde, Está aqui, está aqui, está aqui. metia-se os quadros em cima da pedra, riscava-se, faziam-se uns buraquinhos, que está lá uma pedra com aqueles buraquinhos pequeninos, ali que virasse para baixo. Metia-se lá os guilhos e a pedra abria. Chegava a pontos que a gente, o macaco sozinho já ia virando. Eu estou a mostrar o macaco, mas a gente tinha 4 ou 5. Não era só um que fazia o serviço, exatamente. Para o resto, quando a pedra já era pequena, um sozinho já virava. Mas então ela chegar a esse ponto, pois tinha de ser desbastada. Desbastada era o quê? É isto, está aqui. É umas forroladas que aqui estão. Desbastado é isto, está Era aqui. para pôr a face direita. Um vira, se era maior, um desbastava para ali e outro desbastava para cá, assim em cunha. Assim em Era para cunha. a face ficar direita, para se meter dentro dos engenhos. É aquilo que sarrava no fim a pedra. A gente cá não tinha, agora está aí tudo cheio de engenhos, mas naquele tempo ia para Perpinheiro ou para Vila Viçosa e então era serrada. Ora, quanto mais mal a face da pedra ficasse, mais perdia-se no engenho. E aquilo eram uns engenhos de areia, primeiro que aquilo cortasse a pedra, andava ali uma vida infinita, né? E até o patrão, eu era desbastador de pedra. Era rigorosamente ter o corte, tinha de ter olho. E às vezes era tirar bocados de pedra assim, tudo amarrado e ficão. Eu com 18 anos, com 15 anos já andava agarradão. Por isso é que estou aqui lixado de chassi e não sou capaz de me E então o que é que acontece? Essa pedra no fim era bem direitinha. Às vezes as pedras eram pequeninas, mas tinham uma massa que o mercado queria. Punham-se 2 ou 3 encostadas umas às outras. Por aí tinha de estar a face bem feita, que era para não estar a perder espaços, não é? Depois dela ser cortada, serrada, o que é que acontecia? No fim ia para fazer os pavimentos nas casas, aquele rodapés, coisa. A pedra, no fim, transformada, esta pedra daqui até ia toda para a Alemanha. Os alemães tinham aqui um gajo só a comprar pedra para eles. E a gente desbastava as pedras, também tínhamos de fazer às vezes as nossas vigaricezinhas, porque aquilo, elas têm defeitos. Tem fios e depois com o picão tapava-se. E a gente com o picão, e antes de arrancar a desbastar, tinha de inclinar ver de onde é que vai passar a porrada. E no fim, com um jeitinho passava ali em cima e você via a pedra e havia o defeito. Depois vinha a altura do bloco estar pronto. Ele estava ali um bocado, está lá, onde está aquele bloco. O caminhão, agora estava com os pinheiros, mas naquele tempo a pedra na findinha, a tomos, está lá uma ainda, está a ver lá aquela em cima, já vi que você gosta de saber, olha, aquela já estava a jeito de caminhar para o carro. O carro em que estava ali, e então é como estava a dizer. E era boa, até se vê cá o defeito do topo, não foi aquela não vale nenhum. Mas era o que cá estava. Não, mas no fim o caminhão que praticamente era hoje uma fragneta, aquilo era um caminhão de 8 toneladas. Em que estava ali, a gente com um jeitinho carregava. É que no fim, para a gente a pôr em cima do carro, tinha de ser tocada com os macacos. Tinha de fazer uma pega com o picão assim, coisa que era para pôr ali chamava-se o cu do macaco. Sim. Para ficar-se ali, no fim já empurrava para a pedra. Eu tinha de levar um rolo de eucalipto para a pedra rolar em cima do carro. Às vezes havia um descuidozinho. Sim. E elas apiavam para o outro lado do carro abaixo. Aí é que era a chatice. Era mais 3 horas ou 4? É para pôr cá, claro. Mas pronto, tu dizes, a gente passou. E se calhar... Escute lá uma coisa, quem começou aqui já sabia alguma coisa lá de Perpinheiro ou de Vila Viçosa? Sabia, senão também não começava. Não é? Vocês vão ver a pedreira do Frazão, que agora está dedicada à brita só, mas tem outra pedreira lá no Vale, a gente não pode correr tudo, né? Porque senão ainda iam ver mais. Mas eles no fim, futuramente vão mostrar mais coisas. Eu vou explicar. É porque já havia daquele tempo aqueles gajos que se metiam
Isto começou com os antigos a fazerem. Pois, começou nas cantarias, já não era aqui, era ali mais em cima, mas fazia-se as cantarias. Aquelas pedras mais pequenas. E aquelas ombreiras das portas, aquela coisa. As pias para o E azeite. as pias para o azeite, essa coisa era tudo feito. Coisa. E então, no fim, o Frazão, isso foi na Moca, aqui acho que foi a parede de Mandinácio, calharam a ir a Perpinha por qualquer coisa e viram lá na Saração do Urmal, um homem que ainda, já os herdeiros ainda trabalham com aquilo, e viu e levou uma amostra, que a gente parte um bocado de pedra e mostra outra e a gente conhece a pedra, sabe se aquilo é bom ou não. E o homem deu coragem para ele arrancar com a pedreira, que até foi o Marcos da Cruz de Leiria, exatamente. Aqui o diamante foi o Marcos da Cruz de Leiria. E então o gajo veio experimentar a pedra, como tinha mostrado e eles gostaram, e começou a arrancar umas pedreiras, elas começaram-se a vender. Então, mas deixe-me só voltar atrás. Vocês arranjavam os blocos, depois iam para em cima dos Perpinheiro para caminhões cortar. para cortar. Mas a venda, por exemplo, para a Alemanha, era... Vocês pagavam o corte lá ou era Não, quem a gente cortava? vendia a pedra e o gajo da fábrica é que vendia. A gente sabia que ia para a Alemanha, muita, porque os alemães já levavam pedra em bruto. Pois. Iam em vagões e coisas. Então já vinham aqui buscar. Já vinham cá buscar, que o bloco não era obrigatoriamente ser todo gasto em Perpinheiro. Pois. Já ia também, mas hoje vai, a maior parte vai, Então, quer vai dizer, para o transformar. A internacionalização desta atividade ainda foi nos anos 60. Era tudo dos anos 60. Hã? Começou muito antes. Não, eu estou a falar aqui, eu não estou a falar, pois, podia estar a falar na... Eu estou a falar aqui. Sim, para tirar blocos. Há outras logo de flash chegará, não é? A primeira pessoa que começou a arrancar pedra aqui no pé da pedreira foi um senhor do Soto Cico, que veio do Soto Cico de Pedleiria para aqui e depois veio para aqui morar, teve 6 ou 7 filhos e dizia: onde é que tu moras? Ao pé da pedreira. Daí é que veio o nome de pé da pedreira. Foi mais tarde. O primeiro foi um do Soto Cico, teve 6 filhos, foi um morar para a moçaria, foi outro para o pé de Óbidos, foi outro, e depois por isso é que formou. Aí é que se faz, que a gente faz a árvore geológica das pessoas e se calhar a gente até só um ou dois é que não é de família. Contar aqui esta Os coisa, antigos, porque aí é que futuramente começa. temos outras, não Está é? bem. Não é nesta caminhada, vai haver sim, mais sim, tarde. sim. Atividade económica. É, senão a gente começa a misturar logo tudo muito, não é? Hoje é mais E importante. vamos passar aqui lá num sítio onde está lá a calçada, onde está a pedra da calda. E outro de um lá no quarto depois, a Santarém. Das outras pedreiras, não é? Sim, era Mais pequenas. E sabe qual é que era o mito de transporte deles? Macia. Sabem qual é que era o transporte deles? Sabem qual era o transporte deles? Sim. Era às pernas. Iam daqui para terceiros de igreja e para todo lado a pé. A pé. Para fazer um negócio. Mas o nome de Pedra Pedreira nasceu por causa disso. Onde é que tu andas? No pé da parede, pois, mas isso é já o Manel de João disse que era aquele homem do céu. Eu até sou descendente dele. Vem morar e depois fez umas casas que é onde está António Eduardo, o irmão do Adelino. E agora já... Já era muito importante no tempo das minas da Bezerra. Pois. Momentos da concessão das minas. E havia um projeto, não sei se vocês sabem, de passar uma linha de comboio por aqui Exatamente. para ir ligar à linha do norte. Exatamente. E depois perdeu-se. Isto aqui foi o início das pedreiras Aqui de foi blocos. o início das pedreiras de blocos na lomba. Na extração, exatamente. A massa da pedra é diferente das outras e a Santa Casa um dia tem de fazer o trajeto de ir mostrar as outras. Exatamente. Não, é porque a gente agora só vai chegar à Abrita, mais nada. Quando começavam a explorar as pedreiras, esse terreno era de quem? Este terreno é baldio. Era baldio. Ah, Era do povo. pronto, é onde Era eu do queria povo. chegar. É de baldio. A riqueza da Era freguesia baldio, é baldio. tinha muitos baldios. Vocês só Cavavam a terra, Cavavam a terra. tapavam aquela parte Que é e do aquela, Sandro. aproveitavam as pedras para a água da chuva entrar lá para dentro e pronto. E isto era só água, Aquela forma das pedras é a erosão da água. é o que havia. Aquilo é o tal lajão, chama-se um lajão. Aquilo é que era bom para uma pedreira. E nós vamos deixar cá ver esta senhora que é mais... Aqui é outra. Sim. Aqui está outra ao contrário. Era a entrada da água. Não sei, no fim, temos de desenhar com o pano para fazer
para aproveitar a E ali tem outra pedra. entrada, e tinha um fio. Ora, aqui você desce aqui um tiro, mas ela já está mais de meio aberta, era preciso menos pobre, a gente já sabia. E já tinha ali aquele bocado de queção, olha, este daqui para lá, dava aqui um bloco, uma coisa doida. Esse era um Tinha gajo fratura. para o alemão que era uma maravilha. Não tem fratura, então a gente tinha de evitar as fraturas o máximo que a gente pudesse, para fazer o bloco o máximo. Aqui, Isto chama-se os corredores. é os corredores da água que ia para dentro da cisterna, que era aquilo que a gente tinha de Olha aqui tirado a picão para a água correr para aqui, para ir ali para o buraquinho, para filtrar ali. E aqui tem outra entrada ali, está aqui outra entrada. Está ali outra, naquele canto. Está ali outra. Traz a água vem para lá. E depois vinha essa água ali nas poças, e vinha a água de outra maneira. Estas poças já era. Onde é que a gente vai agora? É, mais 2 cisternas e a Lapa da Carlota. Obrigada. Ó bengala. Tem que já. E depois fazia-se. Fazia no pão e o mato mais era para a cama dos porcos. Depois mais ao lado era a do tipo Correta, tinha aquela barraca toda em pedra, e outro era carapão sozinho e ele a dormir a cesta. Era o nosso frango. Foi uma pedreira de blocos durante 20, 30 anos praticamente. Estamos a falar de 1961, foi aqui que o meu pai começou. E então começamos com os blocos, aqui na exploração de blocos, e vimos que era o sítio mais correto para nós fazermos esta mais central das pedreiras todas, exatamente. E então começamos por meter uma unidade de britagem. Entretanto o comércio foi exigindo mais e mais e mais, veio a fábrica da Lusical, começa-nos a fazer encomendas maiores e daí termos que dar a resposta ao nível que temos hoje das três. Já não estava a ser Esta unidade está aqui para blocos, já não tem grande interesse. Ou seja, É o que eles perdem, que era a moca melhor, é esta rija, podes lá pôr vinho em cima ou tudo, que ele não bebe. E a relvinha bebe tudo. Mas É uma verdade. matéria-prima para estas máquinas não vem daqui. não vem daqui. Não, É ela aquelas vem, caminhonetas vão por cima São, a exatamente. despejar. Isto é um ponto central para nós termos a limpeza das outras pedreiras adjacentes, Exato. ou seja, nossas e dos outros. Centralizamos aqui. Fazem a gestão dos resíduos da Das exploração pedreiras. da pedra Exatamente. em bloco. Ou seja, esta unidade a trabalhar com o produto daqui trabalhava 2 meses no ano.
Portanto, não fazia sentido. Era mesmo uma pedra, mesmo boa, mesmo rígida. Era o inicial, a chamada moca tradicional era daqui. A moca estava nesta zona. Agora, os mercados exigem materiais mais finos e a gente tem que ir ao encontro das zonas onde ele é mais fino, que não é aqui, é na zona ali do Val da Relvinha. Aqui é o carril, como chão do carril. Só britagem. Lá do outro lado é a produção de blocos. Para terem uma coisa, aqui nesta zona havia 110 pedreiros de calçada, hoje há 8. E de blocos havia 6, hoje há 30 ou 40 blocos. Sim. Ou seja, Bloco, aí a calçada tornou mais um bocadinho, porque a calçada é diferente. mas para vocês terem uma ideia, a proporção do bloco aqui para os inertes é qualquer coisa como de média de 350 euros metro cúbico para 3 euros. Estão a ver a diferença? Um metro cúbico de bloco vale médio, uns mais, outros menos, 350 euros. Uma tonelada deste material, se for de tornão, vale 1,5 €, se for de brita, vale 3 euros. Vejam a discrepância. E o trabalho que tens que ter para ser capaz de vender. E tomar alguns das pedreiras terem onde a despejar muitas vezes. Exatamente. Agora, este subproduto é reaproveitado, é a vantagem que tem, produz terras Vocês para... têm que pagar a quem os subprodutos? Não, são acordos que nós fazemos entre empresas, ou seja, ir buscar, partimos, carregamos, transportamos e trazemos para aqui. Depois temos aqui a cooperação uns com os outros sobre isto. Exatamente, as compensações. Não conseguia sozinho ter pedra Material suficiente para estas britadeiras, e isto limpa as escombreiras que já existiam e limpa as escombreiras que se fazem todos os dias, os pequenos. E por onde a gente passou, o resto que não presta, ele é que arranjou aquilo tudo. Por onde a gente passou, ele é que pôs lá a brita, o torná. O torná, que é de segunda. O que vocês pisaram agora é de segunda. Portanto, o primeiro é este que está aqui atrás da gente, está ali, que é o que não tem contaminantes de terra. Não quer dizer que tenha algum problema, é só porque tem terra. Só porque é mais Devia difícil. chover devagarinho para aquilo empatar ali. Pois. E fica ali fixe, que é uma Acho que fica bom. Agora, o grande problema é que quando chove a sério, chove, a água começa a abrir depois começa a limpar e a lavar e leva tudo para ali. Tivemos que o descer porque os níveis freáticos também desceram um bocadinho. Descemos-lo neste momento a 330, estava a 250, só que não conseguia ter água suficiente. aqui neste ponto a gente está a 380 metros do nível do mar, lá embaixo é 350. Pois, e aquilo está a 400. Tem esta particularidade, foi toda em rocha de cima a baixo. Não houve ali uma fratura de terra. Ou rocha azul, ou rocha creme, mas foi tudo em rocha. Ao nível do lençol, Nós aqui só utilizamos as primeiras 20 metros de altura, porque depois para baixo entra um chamado vidraço intermédio, que não é, portanto é um vidraço que parte, não tem interesse ornamental, e então todas as pedreiras, se vocês repararem, aqui são planas, não há aqui pedreiras de profundidade. Aquelas que se notam de profundidade é porque a gente foi contra o cabeço, portanto manteve a o nível é sempre o mesmo. e o nível é sempre o mesmo. O cabeço é que o levantou. E que eu tenho conhecimento para fundo, as camadas estão aqui um bocadinho intercaladas umas com as outras e há aqui uma pressão que instalou a parte de baixo. Portanto, nestas camadas superficiais nós conseguimos ornamentá-lo. Nas camadas de fundo, que eu tenho conhecimento, ou como tenho, normalmente aqui máximo 20, 25 metros é o que se consegue. Para além de cordas. Pois a ti nunca te vai faltar matéria-prima. Porque, segundo os meus cálculos, todo o material que a gente arranca numa pedreira vai fazer a percentagem da que é comercializável em bloco. Sim. É só para aí 20, 25%. 15 a 20%. É menos 25, é menos 25. É menos. É menos 25. E o resto é tudo. A questão é que quando falamos em ornamental, a pedra, aquela que vai servir evidente para fachadas e para pisos, essa só aproveitamos numa pedreira entre 15% a 20%. Portanto, os 80% são resíduos. É isto que a gente aqui tem. É isso, por isso não criado. Vocês vejam que todas elas têm desistido aqui à nossa volta. Umas que eu ajudei, outras que ajudou a Lusical, e fomos sempre limpando ao ponto de hoje não se pode colocar nada
fora das áreas das pedreiras, pela legislação, e portanto aquilo que nós fazíamos antes, que era pôr um bocadinho ao lado para depois mais tarde voltar a meter, hoje vai logo ser moído, pronto, acabou, já não é resíduo. Portanto nós temos aqui telas que sacam terras, que essas terras vão para a reposição das pedreiras. Nós temos um plano, temos que cumprir, só há aqui duas hipóteses, ou a empresa se mantém em pé e tem que cumprir com o plano, ou se entrar em falência técnica, nessa altura o parque tem um fundo, uma garantia que vai trabalhar, e a gente espera que as empresas refaçam todas elas o plano. Diga uma coisa, como é que se chamava o seu pai? Francisco Rosário Frazão. E ele é que foi a Pedro Pinheiro ver a primeira pedra, foi? E ele é que saiu daqui com uma pedrinha para ir demonstrar a Pedro Pinheiro a pedra que tinha aqui nesta serra. E isto foi em 1961. Ele se calhar já tem ouvido a história do pai dele. Começou com 16 anos com 100 escudos emprestados. Numa bicicleta a pedais. Uma bicicleta. E há uma história engraçada que compraram um burro sem freio para trazer os materiais cá para cima. E porquê sem freio? Porque o burro mordia. Só que eles não sabiam. Tiveram que se desfazer do burro depois do gajo trazer as coisas, estavam tentadas. Hoje está completamente obsoleto, mas fez muito trabalho naquele nível das pedreiras. Este aqui? Este aqui. Tinha um sistema de manivelas, um redutor e depois tinha um cabo enrolador, fazia de guincho. E este aqui é o quê? Este aqui é um depósito, aqui não conto. Portanto, isto era uma peça, aqui assim enrolava o cabo e puxava. Portanto, isto faz uma desmultiplicação de 1 para 10. Como é que chama esta máquina? Carpão manual. Ok. Está bem. E aqui lá, carpão motorizado, ou seja, aquele que trabalhava com motor a gasóleo. Muito bem. E diga-me uma coisa, a data disto? Isto deve ser aí de 1960, 1965. E aquele? Aquele é para aí de 70 já. Epá, isto é muito aqui.